Espera aparecer lá. Não, não precisa deixar não, pode já aparecer direto, porque já foi. Esse daqui eu deixo com esses Pode dois deixar áudios. mutado, só deixa os dois isso. E o de baixo. Esse O de aqui. baixo você muta isso. Opa, não, esse aqui é a música, né? Não, mas... microfone, isso. Vai falando aí que eu vou ouvir aqui pra ver como ele tá. Michel, a próxima vez vamos começar a entrar antes, né? Voltamos, pessoal. Estamos online de novo. Isso aí dá algum problema técnico aqui, né? Quer saber? De novo aí. Toda vez vai cair no começo, sei lá. Bom, tem uma coisa estranha. Vou falar pro Alex investigar isso aí. Bom, Rafael e Michel, estava apresentando eles. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, Rafa. Boa noite, Michel. Tudo bom? Boa noite, William. Vira um padrão, né? Primeiro entra, aí depois É. sai, aí depois volta, melhor né? Fica parado um pouco, espera cair, depois volta. Alarme falso. Pessoal, hoje atenção aí, o chat está aberto, mandem perguntas, o Alex vai estar acompanhando aí as perguntas, tá? Então podem ir mandando pra gente, O som do Rafael que não tá aparecendo. que a gente vai responder tudo aí. Estamos ao vivo, agora eu vi. Enquanto não apareceu ao vivo, eu tava achando que era brincadeira. Isso aí, vamos... Qual o tema de hoje, William? Qual que é mesmo o tema? Então, tava falando o tema. Hoje a gente vai falar da gestão de projetos e suas ferramentas, né? E a gente vai dar um foco especial em linhas de balanço. E tudo isso voltado para escritórios de projetos e obras também, né? Então a gente vai explicar como que a gente usa essas ferramentas, como foi o nosso processo aqui na DRC para implantar elas. Vamos conversar sobre alguns estudos de caso. O Rafael também tem umas histórias aí para trazer pra gente. Vai ser uma conversa bem legal. Então podem ir mandando pergunta aí, não fiquem com vergonha de perguntar não. O Alex vai estar acompanhando aí pra gente, tá? Bom, pessoal, Alex, o nosso rock, o nosso... Como que é, Michel? É o fuzil. Fuzil do pânico, nosso fuzil do pânico. É o fuzil. Vamos lá, William. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre linhas algumas de balanço. ferramentas aí, linha de balanço. Exatamente. Bom, pessoal, interessante, hein? linhas de balanço aí. Não sei se vocês já repararam, mas cronograma, né, ele tem dois jeitos aí de você ver ele. O primeiro é a partir da visualização ao longo do tempo mesmo, né? Em que você consegue ver o avanço dos serviços. Tudo de forma bem linear. Deixa eu colocar aqui um exemplo para mostrar para vocês. A gente está usando o Monday aqui, tá? Não sei se o pessoal tem costume de usar, mas aí é a melhor plataforma que tem hoje em dia para esse tipo de coisa. E aí toda essa aplicação que a gente está fazendo, a gente vai fazer tudo a partir do Monday aqui. Legal. William, mas é uma coisa importante, hein? O Monday. Vamos lá. O que é o Monday? O que essa ferramenta faz, assim? Qual que é o grande diferencial dela? Explica um pouquinho do Monday, que você falou que a gente está usando o Monday, mas e aí? O que é? Qual que é o grande diferencial do Monday? Então, o Monday ele é uma ferramenta de gestão de projetos. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, estou vendo um cronograma de uma obra. Ele tem aqui a linha do tempo, os predecessores. Eu consigo aproximando, dando zoom de acordo com a necessidade, se eu quero ver por semana, por ano, todas as minhas atividades. E aí eu consigo agrupar, né, isso aqui por assunto, por tipo de serviço, tipo de pavimento. E aí no Monday a gente usa aqui na DRC como exemplo para fazer toda a gestão das nossas atividades, organizar os nossos cronogramas e especificamente essas linhas de balanço, né? O Monday ele tem toda essa capacidade aí. Parece uma propaganda, mas vocês vão ver que porque a ferramenta é boa mesmo, né? A gente propaganda, né? Se deparou aí, tem que fazer propaganda de graça mesmo, não tem muito o que fazer, não. Aliás, esse negócio de propaganda, todo mundo acha que eu sou garoto propaganda da Monday, eu não tô ganhando 1 centavo para aparecer nesse monte de vídeo que aparece aí.
Gostaria também de deixar bem claro também para todo mundo também que eles estão usando minha imagem em todos os países da África que fala português. Então, o pessoal da Monday, o Alex ficou... Você vai marcar, né, Alex, essa publi aí? O Alex vai marcar. Dá um joinha aí, Alex, na tela do William aí, pra gente saber que você vai marcar aí. Depois você aparece pra nós, né, Alex? O Alex vai marcar porque eu vou querer cobrar royalties da Monday aí por tá usando essa imagem aí. Mas não tem nenhum objetivo de fazer propaganda da Monday, né, William? Exatamente. O Alex não apareceu. Parece que o Alex não existe, né? Pra parecer que tem estrutura, né? Tem o Alex. Corta pra câmera 2. Não tem câmera 2. Alex é uma entidade que aparece aqui pra gente. Bom, pessoal. O Alex, Alex. apareceu aí. Vamos lá, pessoal. A gente vai dar um foco hoje em linhas de balanço. Então, antes, aqui só o cronograma. Então, você tem um cronograma tradicional que você consegue ver por pavimento, atividade aqui ao longo de toda a sua obra, todos os seus predecessores, tá? Só que, o que acontece? Isso daqui vira uma salada, essa é a verdade. Seja no Project, seja no Monday, é muita informação para você analisar. Se você é um gerente de projeto, você já teve esse problema, você tem essa dor existe, ela acontece. Então você tem que buscar jeito para resolver isso aí. Muita gente usa Kanban, usa tabela, quebra o Project, faz em gráficos, usa várias ferramentas. Só que tem uma ferramenta que é muito boa para você ver de acordo com os objetivos do seu projeto, que será uma linha de balanço. Por exemplo, aqui, ó, eu vou quebrar esse cronograma para eu ver ele agrupado por pavimentos. Então eu sei aqui, por exemplo, no primeiro pavimento, qual é o serviço ou acontecimento que está acontecendo distribuído ao longo do tempo. Então essa é a vantagem, fica muito mais limpo, você consegue ver predecessor de uma forma mais clara, tá? E também você consegue identificar gargalos de produção. Por exemplo, se tem o mesmo serviço ocorrendo em mais de um andar, tem que ter 2 equipes, né? Não tem milagre. Então você consegue, como gestor, identificar a necessidade de recursos, ou mesmo o tempo em que os recursos estão ociosos. Porque olha só, se eu ver aqui por serviço, eu consigo ver quando que a alvenaria, por exemplo, vai estar sendo executada em cada um dos pavimentos, estrutura, e aí olha só, hidráulica, prumadas, devido aos predecessores necessários, eu tenho um gap em cada um desses serviços. Então assim, esse é um poder que a linha de balanço dá, tá? Então assim, só para um cronograma simples de uma obra, você já consegue pegar todos esses insights de cada um dos assuntos que te interessa. E aí qual que é a divisão que você vai usar, né? É de acordo com o seu interesse. Por exemplo, Rafa, numa obra da MAC, qual é o tipo de divisão que você usa quando você monta os cronogramas de projeto ou então um cronograma de obra junto com o pessoal de planejamento? Como que eles costumam dividir esses assuntos? William, isso daí que você está falando é interessante, porque quando eu venho do departamento de projeto, de qualidade, né? Então toda a estrutura do pensamento, né, ele é modulado para gestão por processo, né? Então você sempre, quando você vai identificar como você quer os predecessores e os sucessores, você imagina um fluxograma, né, primeiro, né? E aí o primeiro desafio foi quando assumiu essa parte de projetos, era conseguir desenhar um fluxograma lógico que conseguisse agrupar as camadas de entrega do projeto e que fizesse sentido tanto para quem estivesse produzindo o projeto, quanto para quem também estivesse esperando a entrega desses projetos. São os clientes. Quem são os clientes? É o pessoal da engenharia, é o pessoal de campo, né? E assim, qual que é o grande dilema? Porque se você for agrupar pelo interesse de cada um, você não acerta essa orquestra. Você não acerta, não tem como. Porque, a princípio, aí vocês aí podem falar melhor, os projetistas, eles querem receber todas as informações agrupadas de uma vez só, trabalhar uma vez só, se possível uma entrega por fase, ou nem ter fase. O ideal era ter entregue, não entregue, acabou a obra, acabou a fatura e já era, né? Esse era o sonho de todos os projetistas. O pessoal da obra gostaria de ter os projetos da obra antes mesmo da obra ser concebida. Então, são interesses muito distintos, né? Então, qual foi uma das primeiras funções ali? É estabelecer um fluxo de informação lógico, né? Então, ter um fluxograma em que eu agrupasse esses projetistas em camadas, em etapas de entrega que fizessem sentido. Aí eu tenho que minimizar o dano ao projetista, que no sentido de trabalhar sem ter os predecessores necessários. Então mas isso é melhorando, né? Com o tempo você vai melhorando. E também acertar com a outra ponta, que é a engenharia que está esperando esses projetos, em que momento eles têm que receber. Porque uma coisa que era engraçada, e
daí o Michel pode falar um pouco de como que é fazer a gestão de operação aí pelo um escritório de quem produz e quem coordena projetos. Mas a grande questão que faziam sempre para mim, Will, uma pergunta que eu comecei com Gantt, né? Aí depois a gente migrou para linhas de balanço. Mas a grande pergunta que era do projeto era assim: quando que termina o projeto? Só entrar. Mas quando que termina o projeto? Como assim? Quando que termina o projeto? Porque a obra vai começar, mas eu não preciso entregar todos os projetos quando a obra vai começar. Exatamente. A alocação de obra acontece numa fase totalmente distinta da comunicação visual, dos projetos de vedações, dos projetos. Então, assim, eu posso agrupar em pacotes de entrega que façam sentido, mas para eu enxergar eles, não vai ser por Gantt, porque Gantt é uma estrutura de alinhamento para o predecessor. Isso num cronograma com pacotes de entrega fica insustentável. Então, a primeira coisa que a gente teve que reverter na cabeça foi entender que nossos entregáveis, os nossos pacotes, estariam numa linha de balanço ou em pacotes de entrega que seriam racionalizados pelas metas de obra e pelas condições de predecessores dos projetistas. Então, esse foi o primeiro desafio, assim, em que essas ferramentas, né, nos auxiliaram em identificar e definir, né, o processo. Então, realmente, né? Opa, só completando aqui. É interessante isso que o Rafael falou, porque, por exemplo, quando a gente está montando ali os fluxogramas, né, que a gente vai determinar a elaboração dos projetos, como esses projetos vão ser elaborados, né, quem é predecessor de qual etapa é predecessora de tal, a gente não consegue, é igual, podemos dizer, que é igual quando você vai fazer a obra, né, a obra você começa da fundação e vai para o último pavimento. Só que no projeto, para eu chegar na fundação, o que eu preciso, Rafael? Eu preciso de carga. Preciso chegar com a carga lá embaixo. Então o projeto é diferente. Né? Como é que eu chego na transição? Eu preciso chegar com as tubulações hidráulicas, com a estrutura, para saber o que eu preciso transicionar lá embaixo, que eu não preciso. Só que então o projeto, naturalmente, ele acaba vindo de cima para baixo. Só que a obra a gente vai construir de baixo para cima. Isso que o Rafael falou é legal, porque quando a gente está fazendo ali o fluxograma de atividades, chega na hora de soltar ali os executivos, o que a gente faz? A gente inverte. A gente joga a fundação porque eu já tenho as informações necessárias. Não faz sentido eu ficar preocupando em fazer detalhamento de forma de tipo, detalhamento de forma de cobertura, detalhamento de armações lá no começo, se a obra está querendo, como o Rafael falou, locação de fundação. Então, nessa hora, a gente faz essa inversão no fluxograma. Você inverteu isso no fluxograma, arrumando uma linha de balanço, acabou. Você resolveu o problema da obra, sem dúvida nenhuma. Então, ou sendo mais, assim, mais pés no chão, você pelo menos acertou como esse projeto vai caminhar, né? E as intercorrências vão acontecendo e você vai monitorando elas, né? Exatamente. Então, pessoal, aí tem um ponto de vista que eu queria debater com vocês, que é o seguinte. Esse é da entrega, né? Você ajusta a entrega de acordo com esses grupos de interesse que, no fim das contas, é quem cobra a gente para receber as coisas. Mas aí, pensando em escritório de projetos, tem dois fatores interessantíssimos para discutir, que são os recursos do escritório, que são os projetistas e os softwares, por exemplo. Porque você é testemunha, Michel, quanto que não custa um software de engenharia? Hoje em dia deve estar, sei lá, o preço de um carro próprio. Deve estar nessa faixa aí. Depende do carro, William, porque hoje um ônibus já tá um absurdo. Aí a gente vai voltar na live do carro elétrico, né? Do carro elétrico, exatamente. Não, nem dá. E aí, pessoal, tem um negócio importante. Você consegue gerir os seus próprios recursos com essa ferramenta. Então você sabe a ocupação da sua equipe, a ocupação das suas ferramentas. Porque imagina um escritório de projetos que está começando agora. 2 engenheiros associados, faz esse exercício mental. Eles vão comprar, sei lá, um TQS. Eles não vão comprar 2 TQS, não tem demanda para isso. Só que imagina que estão os dois trabalhando em projetos paralelos. Eles vão ter que dividir isso aí, tem que organizar essa rotina. Então você precisa ter uma visão ao longo do tempo como é que está o seu recurso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma linha de balanço aqui de obra, eu estou separando ela por empreiteiro, de mão de obra civil, de instalações. Eu sei quando cada empreiteiro está em cada obra. E aí, ó, vamos pegar aqui um cronograma de projetos. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, cada disciplina, quando é que cada uma vai ocorrer. Isso daqui você consegue, por exemplo, isso aqui é um cronograma externo. Quando eu trago isso para a minha equipe, eu preciso associar dentro da rotina de produção
da minha equipe, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, fazer um exemplo nosso, bem claro aí para vocês verem como é que fica na prática uma equipe de projetos com linhas de balanço. Vejam só. Deixa eu dar uma maximizada aqui. Você tem aqui cada projetista em cada grupo e você consegue ver a atividade que ele vai executar em cada momento, tá? E aí você pensa, mas não é igual o Gantt, só que agrupado por pessoa. Então, cada um desses aqui representa um contrato diferente, um projeto diferente. E a gente está falando de dezenas de projetos em paralelo, tá? E vários desses projetos vão demandar processar um pórtico complexo, usar uma ferramenta de análise de solo complexa. E você não fica com 5 softwares ociosos no escritório, um para cada projetista que você tem. Não adianta fazer isso. Você tem que organizar isso daí de forma que quando um deles for precisar, o outro não vai estar precisando ao mesmo tempo. Com as linhas de balanço, você agrupa pelo recurso também, que é o projetista e também a sua ferramenta. Até mesmo o computador de ponta. Você precisa processar um prédio grande, renderizar uma arquitetura no Revit. Não é qualquer computador que roda um Revit no último ali no talo para renderizar, fazer aquelas imagens bonitas que a gente vê. Tem que ser uma máquina adequada. E normalmente, se é um escritório pequeno, vai ter poucas dessas máquinas, né? Isso é a primeira realidade que vai todo mundo encarar, né? E até porque, assim, é até um pouco cruel no Brasil, né? Você pega outros países aí, você vê que um software desses é $50, $60, aí vai converter para cá, você já fica um negócio insustentável, né? Já fica um negócio que você vai acumulando e tal. Então você sempre faz, o recurso é sempre escasso, né? Sempre e aí, como você tem que lidar com essa escassez, né? Não é de se admirar que talvez muitos, ou o escritório ele é muito grande a ponto de ter um banco de dados, de licenças, assim, um banco de licenças muito grande de softwares, ou ele tem que fazer uma gestão ele tem que fazer a gestão dessa escassez, né? Ou seja, a economia é gestão da escassez, né? Então é economia para os projetos, economia de projetos, né? No sentido de você faz a gestão desses recursos. Lá mesmo, por exemplo, na MAC, a gente também tem que fazer essa gestão de um software, por exemplo, William, Solibri, né? Porque a gente tem equipes separadas que utilizam em diversas camadas, e mesmo assim a gente ainda precisa fazer a gestão entre as próprias equipes, porque vai usar em simultâneo. Enquanto um estiver rodando as classificações, as verificações, os checkings, outro pode estar usando a versão gratuita. É super comum e é super importante saber em que camada cada um vai ter esse clash aí de uso do software e alocar as suas etapas de entrega por isso, né? Porque senão você onera e você pega aqueles picos que você mais tem necessidade, você contrata muito software, muita ferramenta, aí depois você regride, aí você fica com aquela ferramenta ociosa, e aí sabe o que é engraçado? Acaba virando até um parâmetro, aí não sei se tem gente de empresa de software ou de empresa de sistemas de tecnologia aí assistindo a gente. Muitas das ferramentas, elas não são ótimas, mas elas possibilitam escalar melhor a equipe. Elas ganham por isso. Eu não preciso do ótimo. Eu preciso do bom que todos façam. Todo mundo fazendo bom é melhor que um fazendo ótimo. O Michel falava muito isso pra mim, eu nunca esqueço. É uma frase que eu uso muito essa. É melhor estar 80% certo do que 100% errar. Eu vou te falar outra aqui que você vai gostar. Vou anotar. Já anota. Como anota aí, falou, Vanessa, né? Tá ouvindo. A Carla também, a Carla tá na live aí, bicho, a Carla da outra. A Carla gosta das analogias aí, ela vai saber de onde vem todas agora. O que o William falou, né? O legal da linha de balanço é que ela deixa a gente otimizar o recurso, seja um recurso humano como um recurso tecnológico, né? Tem um grande amigo de obras, o Renner. Você conhece o Renner, o William e o Rafael? O Renner, ele virava assim e falava, gente, se o recurso tender ao infinito, eu faço um chimpanzé datilografar a Bíblia. A gente sabe que não tem recurso infinito em obra. A gente sabe que no mundo dos projetos, seja na parte de desenvolvimento de obras, seja na parte de desenvolvimento de projeto, o recurso nunca vai ser infinito. Você sempre vai ter um problema, seja de equipe, né, um recurso humano, seja um recurso tecnológico, seja um recurso financeiro. Pode acontecer também, um recurso financeiro, muitas vezes ali, na maioria das vezes, né, geralmente vai ser ali o primeiro ponto que a gente vai barrar. O legal da linha de balanço é isso, é a gente otimizar o recurso
fazendo as pacotizações. Então isso é muito legal, e como você falou, Rafael, você deu exemplo aí de ferramentas que deixam a gente fazer esse escalonamento. Você deu um ótimo exemplo, o Solibri. Então o Solibri deixa a gente fazer isso, ele permite com que a gente faça isso, uma vez que eu consigo ter pessoas operando ali o modo hard, vamos dizer assim, do Solibri, rodando o Clash, rodando tudo na versão assinada, enquanto ele também tem versões gratuitas dele que o pessoal consegue fazer visualização, uma pequena análise, né? Então a gente consegue pacotizar e trabalhar em simultaneidade também. E você sabe também uma coisa interessante também, quando você começa a trabalhar com linha de balanço, é que, por exemplo, isso aí eu falo agora, tem que fazer um pouco de propaganda não remunerada, mas, por exemplo, no Monday, a gente consegue agrupar pelo interesse do seu cliente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez lá era uma coisa que era sempre muito difícil, era fazer a comunicação com quem esperava receber esse projeto. Isso é uma coisa que a gente fez há pouco tempo, que é o quê? É criar as etiquetas de linha de balanço pelo que pela obra ela entenda. Então, por exemplo, a obra não consegue muito bem entender o que é pacote de comp base, instalações infra, enfim, não entende, não é função deles. Quais são as informações mínimas necessárias que tem que ter nos entregáveis essenciais, nos entregáveis complementares, enfim. Mas eu consigo agrupar para eles em armações iniciais, armações finais, formas iniciais, concorrência instalações. Aí eu faço essas flags, essas labels no Monday, e aí depois eu consigo agrupá-las na linha de balanço e eles conseguem ver, instalações, concorrência e instalações. Eles voltam lá, vêm nesse agrupamento, eles veem exatamente a linha dos entregáveis para eles fazerem as concorrências e instalações. Eles não estão muito preocupados com o que está acontecendo para aquele grupo ali daquelas atividades acontecerem. Mas como eles têm a visão do que eles precisam receber, para eles é interessante. E o agrupamento ali já é suficiente. Então, uma outra função dela também que eu vejo é você traduzir as informações de entrega para agrupamentos que façam sentido. Né? Então, digamos assim, o projeto começa com um agrupamento básico, que ele é para quem está produzindo o projeto, mas ele é facilmente reversível para quem está esperando receber o projeto, que é a obra, que são os clientes, enfim. E até uma coisa que o William me mostrou uma vez, eu não sei se ele vai mostrar aqui, não sei se está preparado para mostrar, mas eu acho muito interessante, e eu estava falando esses dias com a Vanessa, que é quem coordena a equipe de projetos lá na MAC, e eu falei assim, é engraçado, não estou fazendo juízo de valor, te criticando, mas falando um pouco da verdade por paralelo aqui, muitos dos projetistas que a gente trabalha tem uma disciplina só para fazer e se embanana com a quantidade de clientes, tal, você percebe que eles não conseguem trabalhar com a criticidade da entrega, a prioridade, tal, não sei o quê. E eu vi o William me mostrando que vocês conseguem ter esse controle fino. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, e eu acho que não ter essas ferramentas de gestão ágil de projetos atrapalha. Por exemplo, imagina que eu sou o certinho. Então eu ocupei aquela janela do tempo da DRC aí para me entregar um projeto. Só que vocês têm todos os outros clientes que vocês estão trabalhando. Esse outro cliente, ele tem que ser monitorado para que se ele atrasar e ele entrar na minha janela, ele pula a minha janela. Ele não ocupa o meu espaço. A coisa que a Vanessa ela sempre fica muito chateada com isso, ela percebe que ela é empurrada. Fala, pô, mas você me atrasou, não é porque o meu projeto está sem informação, é porque você estava fazendo outra coisa. E a gente é sincero, e aí eu sempre falo isso, nenhum projetista me confirmou. Mas aí agora tá vocês dois aí que fazem a gestão aí diária aí, podem me falar. O prazo que a gente dá para vocês em projeto e o prazo que separa em projeto, ele é um prazo para vocês escalarem a equipe dentro. Vocês não demoram 5, 10 dias para produzir. É um espaço no tempo que eu reservo para você poder desenvolver aquelas atividades do meu entregável. Eu paralisei minha linha do trem lá para esperar você arrumar. Agora, é um absurdo, eu acho, não ter o controle para poder falar o seguinte, olha, vou ter que jogar essa sua faixa de trabalho um pouco para frente, porque eu me atrasei aqui, ou eu minimizei o impacto do trabalho, vai ser um pouco maior, ou ele poder se manobrar dentro desse tempo. Ou seja, eu dei 10 dias, mas você para produzir, você não separa 10 dias, você separa 4 dias. Os 10 dias é a margem entre início, ou seja, informações mínimas para começar, e o deadline para entregar, né? Então, Michel, isso me lembra um ponto importante. Conta aí como que era antes da gente adotar essas técnicas de gestão no escritório. 5, 6 anos atrás, lá no início, né? Onde era tudo mato, né?
Assim, ó, vamos lá, né? Vocês conhecem. Vocês já viram Israel? Então você tem assim, você tem a faixa de Gaza de um lado, Israel no meio e o Irã do outro. Então a gente tinha o cliente, nós e a coordenação de projetos, né, a arquitetura, etc. A gente estava ali no meio, né? Então era bem complicado. E aí a gente não consegue muitas vezes, né? Assim, uma coisa que eu posso dizer que a DRC sempre zelou, William, e aí se você está na DRC desde o começo, aí você pode falar, se eu estiver mentindo qualquer coisa aqui, pode falar que Michel é mentira. A gente sempre zelou muito pelo processo de produção de projeto. Então a gente sempre zelou muito pelo processo de como produzir, como fazer as conferências, né? Como fazer tudo isso. Só que a gestão mesmo aconteceu quando? Quando a gente se sentiu atrás da trincheira. Né? A gente estava ali atrás da trincheira, todo mundo com fuzil, a gente com estilingue na mão, né? Só que a gente achava que os outros estavam com fuzil e a gente com estilingue. Mas não, a galera tava tudo com pedrinha igual a gente, né? E aí a gente falou assim, a gente tem que ir pra guerra também, né? Vamos pra guerra. Aí a gente falou assim, vamos começar aí fazendo uma gestão, né? Tentar organizar essa bagunça, que já era uma bagunça organizada, mas a gente precisava melhorar isso, né? Vamos melhorar. Porque o que acontecia era a velha lei do quem não chora não ama, né? O cliente que ficava apertando mais, que gritava mais alto, você puxava pra frente. Todo mundo sabe que isso acontece no mercado, né? Aquele cliente que liga todo dia, que é o cara que enche mais o saco, que chora mais alto, era puxado pra frente. Por quê? Um abraço pro José Dias. Ô, Zezão, tá? O Zezão tá aí? Não viu o Zezão aí? Aí, então o que acontece? O cara que gritava mais alto era o cara que ganhava. Então a gente não conseguia, quando a gente não tinha, né, essas gestões ágeis, etc., fazer isso, né? Quem gritava mais alto entrava na frente. E aí o cara virava e falava assim, olha, eu tenho uma cláusula contratual que você tem que fazer o projeto em X tempo. E eu não conseguia monitorar do tipo, não, mas você só me liberou agora, né? Então, Eu não tinha isso daí, eu não conseguia ter esse controle. tem a ver com esse monte de status que a gente usa aqui, será, hein? Esse monte de status. E aí o que acontece, William? E aí a gente ficava sempre nessa bagunça. E era um negócio muito louco, porque na época a gente gerenciava 10, 15 projetos e parecia que era extremamente complicado. Hoje, Rafael, aqui na DRC, a gente está produzindo e coordenando 40 projetos, em torno de 5 a 6 disciplinas de cada um. Então você coloca aí, a gente está falando de 200 a 240 blocos de atividades rolando. O que é muito grande, é uma gestão muito complexa. Então, sem dúvida nenhuma, sem uma ferramenta como o Monday, tem outras, né? Não vamos morrer de amores também, tem o Asana, né? Tem o Trello, mas não vê ao caso. Eu não tenho nenhum ódio, mas também não morro de amor. Michel não gosta do Trello. Não Lembra gosto do Trello, do Trello? O Michel reclamava. Eu me perco, é muita notificação. Trello é ruim. Trello é ruim, mas não gosto. Mas é pessoal. Então o que acontece? Sem dúvida nenhuma, sem ferramenta, mas também enxergo assim, William, a ferramenta, não adianta eu pegar a melhor chuteira, a melhor bola, colocar o cara lá no Santiago Bernabéu e o cara não saber os conceitos básicos, né, os fundamentos do futebol, né? Não adianta. Então o processo é imprescindível. Então, assim, com o processo, com as metodologias ágeis, o Scrum, né, a linha de balanço, tudo isso eu enxergo que fez a gente conseguir aí organizar todo esse bloco, né, de atividades e projetos que a gente gerencia aqui diariamente no escritório. Agora, sabe uma coisa interessante? A gente fica falando desses nomes assim, linha de balanço, Scrum, Gantt e tal, não sei o quê. Mas vamos ser sinceros aqui, eu vou falar até por lá mesmo, assim. É meio fazendo o que era óbvio, via alguma coisa, mas não ficava dando esses nomes, não. Você descobre o nome depois, né? O pessoal pra não ficar morrendo de amores, não. Porque eu também vou ser bem sincero também. Antigamente, não se tinha essas coisas porque não tinha ferramenta. Então era o velho e bom checklist no papel que todo mundo tinha, um project, um cronograma lá, todo mundo usando 10% da capacidade do project. O project faz até fórmula, tem gente que só até hoje já sabe amarrar predecessor no project e domina o project, né? Intermediário no project. Então, assim, e bem na verdade, eu acho que, assim, como dizem, né? É melhor, mais vale uma tonelada de prática do que 1 grama de teoria, né? Então, nesse caso, assim, foi a prática na lata, né? Tanto lá quanto na DRC também.
Foi a prática indo as pessoas indo contra, porque é assim mesmo. Ninguém quer ler um fluxo de processo antes de sair fazendo alguma coisa. Tipo assim, vai elaborar um cronograma, monta um fluxo de processo. Ah, pra quê? Tipo, é só. Entendeu? Mas como que você vai montar um cronograma que é uma amarração de datas se você nem sabe qual é o caminho que você vai trilhar? Então, Né? Você falou aí, Rafa, é um negócio interessante, né? A gente aqui, né, antes de chegar, já foram direto pro... Não, ninguém foi direto pro Monday, né? A gente comeu grama, né? A gente começou, vamos para um Excel. O Excel é muito limitado, vamos pro Sheets. Olha lá, o Sheets tá na internet, tá online. Eu vou revelar uma coisa aqui. Sabe qual foi a primeira... a gente tá falando de negócio, mas, por exemplo, o William fez uma ferramenta uma vez que eu roubei dele, que era um checklist. Lembra, William, que você clicava nas abinhas do Sheets, aí ele ia para disciplina? Você falou para mim, olha essa ferramenta, eu fui e peguei. Você usava para produzir projeto, eu tentei usar ela para fazer coordenação. Putz, que loucura, bicho. O pessoal tem dificuldade de entrar num Sheets, porque o Google não deixa. Então, é tanta coisa, se for pensar bem, é normal desistirem antes de... Normal não, né? Dá para entender porque que as pessoas desistem, né? Antes de tentar implantar ferramentas. Aí acaba todo mundo fazendo o quê? Volta para o e-mail, volta pela gestão de cronograma mais antiga que existe, a mais tradicional do mercado brasileiro, que é, eu te mando um e-mail falando que é sua vez de começar e você me devolve com uma data que não me atende para eu te falar uma outra data que eu nem sei se é verdade, e aí vai se amarrando nisso. Solta um cronograma no início do projeto, o cronograma do início, que é o cronograma 0, que ou ele é genial, porque ninguém nunca mais muda ele, e depois só vai retomar ele lá no fim. Ou quando alguém da diretoria chega e fala assim, como que tá as entregas do projeto? Aí sai todo mundo correndo para atualizar o projeto, fecha predecessor, fecha. Pô, hoje em dia a gente tá com um cronograma ao vivo, pô. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é, né? Pô, você cadastra lá, sobe. Na verdade, o maior dilema é saber se a gente sobe uma versão para as pessoas acompanharem ele uma versão, tipo, carimbada, sabe? Snapshot dele. Porque senão fica é tão dinâmico que até atrapalha, né? Tipo, a pessoa, pô, peraí, porque às vezes você tá fazendo testes, né? Não, joga um pouquinho isso pra frente, joga, e a pessoa fica se baseando, dependendo de como a pessoa... Então, assim, na verdade, a gente agora tem que reduzir a velocidade da informação para as pessoas conseguirem acompanhar. É ao contrário, inverteu o jogo. Antigamente você corria atrás de quem estava fazendo, hoje em dia quem está fazendo está correndo atrás de pegar a informação, né? Então, mas isso é um negócio importante de entender como que é o impacto disso daí. Que, por exemplo, na sua própria equipe, quando você tem o pessoal da gestão ali, a liderança, usando essas ferramentas e aplicando esses processos, vai de cima para baixo, a cultura vai implantando na empresa, tem a resistência, mas criando hábito vai. Aí o pessoal começa a fazer. Mas e com os clientes? E com os outros departamentos de empresa? Por exemplo, Michel, projeto. Quando você chega e fala para o cliente que não dá para entregar numa data e apresenta todos os motivos lógicos, o que acontece? Uma coisa importante, né? A gente tem que entender ali que, né, que quando a gente recebe, né, um cronograma de projeto, né, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse cronograma e verificar se faz sentido numa ordem de fluxograma. Então vamos olhar esse cronograma aqui. Pô, mas espera, eu tô fazendo um projeto de estrutura e tô começando a estrutura antes de receber uma arquitetura, mas pera, como assim? Não faz sentido, né? Vamos segurar. Então, primeira coisa, a gente analisa e entende. E aí, o que acontece? A gente vira pro cliente e fala, olha, cliente, não faz sentido. Aí o cliente fala, por que não faz sentido? Aí a gente mostra todo um fluxograma e explica para ele, não faz sentido, né? Tá estranho isso daqui, né? Não tá fazendo muito sentido. E aí o cliente fala, mas como assim? Tô pondo na tela o fluxo aqui, só para contextualizar o que você tá falando, ó. Legal. Olha o tamanho disso aqui. E aí o que acontece? A gente pega e fala assim, olha, não tá fazendo sentido dentro do fluxograma, mas vamos seguir assim mesmo. Mas calma, ó, vamos olhar aqui. Isso tá me impactando aqui, que vai me impactar aqui, deixa eu te contar. Vai gerar retrabalho para esse projetista, vai gerar retrabalho para esse local, vai gerar retrabalho para você que montou o cronograma, porque tudo isso que gera retrabalho volta um retrabalho para você. E o melhor de tudo, né, se eu seguir essa ordem que você está me propondo, ou começar antes de estar no meu momento ali, eu posso entrar num aditivo. Por quê? Porque estão me colocando para fazer uma atividade antes do meu momento. Eu estou falando, gente, não é minha hora ainda, minha hora é daqui a pouco. Assumir um risco, né? Estou te fazendo assumir um risco. É diferente
se eu não pegar e não mostrar isso no começo. Se eu não mostrar isso no começo, eu só sair fazendo, chegar lá e falar assim, mas eu não recebi essa informação, por isso que eu fiz desse jeito. Quando essa informação chegar, eu vou cobrar um aditivo e eu tô certo. Agora, se eu aviso antes e o cliente fala, não, segura, ou não, pode fazer, a gente está ciente do risco, a gente está ciente dos problemas, pronto, é isso que eu preciso só dessa formalização, desse aceite. Pode ser que ali a informação que o cliente precise, né, que eu dispare na frente, seja tão valiosa que ele queira assumir o risco. Ele fala assim, não, vamos seguir dessa forma mesmo. Mas existem situações, William, que é impossível, que eu não consigo, porque eu fico sem ter o mínimo básico de informação. E aí, se eu não tenho nem o mínimo básico de informação, a gente está com um projeto aqui de uma grande rede de academias, né, que, como toda essa grande rede de academias, vai ser entrada ali com um reforço estrutural, num edifício já concebido, e a gente precisa da estrutura desse edifício já concebido, para a gente poder entrar com as questões de reforço. Vocês estão nos cobrando o projeto. Não, calma, eu preciso receber isso para conseguir fazer alguma coisa. Eu não consigo avançar. Ou eu vou precisar pedir para você ali alguns ensaios, né, algumas análises. Alguma informação eu preciso ter. Sem informação nenhuma, eu não consigo ir para lugar nenhum. Até o padre, quando vai começar a missa, abre a Bíblia, né? Ele baseia, né, no texto escrito. Se a gente não basear em alguma coisa, eu fico sem caminho, sem para saber para onde seguir. Exatamente. E aí, como que vocês costumam usar, então, Michel, essas informações quando você quer passar uma retroalimentação para a empresa, tanto de processo, custo, produtividade? Como que vocês estão usando isso? Porque eu sei que o Rafa ele usa esse fluxo para montar a linha de balanço, né? Já me contou uma vez. Você pega todo aquele fluxo, organiza ele e apresenta pela lógica de compatibilizações e entregas para os clientes. Mas e aí, na parte de custo, Michel, produtividade e equipe? Como que está retroalimentando os processos? Quais os impactos internos que você sentiu quando começou a usar essa metodologia? Pô, legal. É uma pergunta muito legal, William. Porque, por exemplo, a gente consegue tirar diversos dashboards, né, lá da ferramenta que a gente utiliza, no caso é o Monday. Né, de novo, tem outras ferramentas, o Asana. A gente conseguiria fazer esse dashboard no Excel. A gente conseguiria fazer esse dashboard em qualquer ferramenta que você queira. O Rafael uma vez virou para mim e falou assim, Michel, sempre que alguém reclamar de uma ferramenta, desconfie da pessoa e não da ferramenta. E aí, eu, analisando friamente, é verdade. Né? Desconfie mais da pessoa. Então, a ferramenta, independente da ferramenta, seja um Excel, seja um Sheets, seja um Power BI, o que você quiser usar ali para tirar ali as informações. Com essas informações, por exemplo, vou dar um exemplo bem direto assim para a orçamentação de projeto. Né? Eu consigo saber, né? Vamos ser bem sincero, ô Rafa, vamos lá, vamos ser sinceros comigo aí, Rafa. Você está fazendo um projeto aí na MAC de 1.000 metros quadrados versus um projeto de 2.000 metros quadrados. 90% do mercado te orça projeto como? Por área. Sim. Para você, o que influencia é a área do projeto ou o tempo que você gasta para produzir esse projeto? Então, quando eu vou levantar o custo dele para mim vem por metro quadrado, né? Vem por área, mas é um custo não medido pela sua produção quando você está fazendo o projeto. É um custo basicamente porque é assim como é feito qualquer estimativa de custo de obra preliminar. Me tira uma dúvida, a gente tem um projeto, né? Um projeto de um prédio de 10 andares, e a gente descobre ali que saiu uma mudança no código de obras, e esse prédio pôde mudar para 20 andares. Eu dobrei a área do prédio. Eu dobrei o trabalho dos projetistas? Se for pavimento tipo, não. Talvez um impacto só para o cara de estrutura se tiver que analisar alguma diferença de vento, o cara de fundações se já tiver emitido a planta pela intensidade das cargas, mas a grosso modo não impacta muito pouco. E os orçamentos que você recebe dobraram? Muda. Vão mudando. Então, porque o que acontece? A gente tem William, na pergunta que você fez, né? Uhum. O mercado está acostumado a cobrar projeto por metro quadrado. Isso é uma grande mentira. Projeto por metro quadrado, eu não estou produzindo, não estou executando mão de obra, não estou comprando areia, cimento, concreto, aço. O projeto, como o Rafael falou, se é pavimento tipo, não muda. Então, com esses inserts que eu consigo tirar da ferramenta, eu consigo, por exemplo, pegar um projeto similar e falar, olha, nesse projeto que é similar, eu gastei 1.000 horas de equipe de estrutura.
Eu sei quanto custa a minha equipe de estrutura, a hora? Eu sei quanto a minha hora de equipe de estrutura custa. Eu sei quanto custa o meu custo direto do escritório, eu sei quanto custa a hora da produção do prédio de estrutura. Eu tenho dentro de todo o histórico da DRC, a DRC está indo aí para o seu 8º ano, eu tenho todo o histórico da DRC sabendo de todos os projetos quanto tempo que eu usei. E aí o que acontece? Eu consigo alimentar o departamento comercial. E é só até para você saber, eu estou mostrando na tela aqui aquele indicador de peso da atividade versus hora trabalhada, que é um dos mais valiosos que a gente montou aqui também. Sim. Que é de acordo com a característica da obra, a gente consegue estimar o trabalho e aferir, né? Não, e olha que legal. A gente consegue pegar esse daí, eu consigo alimentar o meu comercial. Eu sei o tempo real que eu consumo para elaborar um determinado projeto. Eu estou sendo mais assertivo para mim no orçamento, porque, vamos ser bem sinceros, tem orçamento que a gente fala assim, por metro quadrado, o projeto está caro. Muitas vezes não. É igual, gente, vou dar um exemplo bem engraçado aqui. Vai sair ali o orçamento de uma estação espacial, a segunda estação espacial do mundo. Aí sai uma planilha orçamentária. Quem ali que está orçando aquela estação espacial trabalhou na primeira estação espacial? Ninguém. Então, vamos ser bem real, a maioria dos custos ali é chutado. Né? Ninguém sabe direito ali tempo. Usou-se o dobro do tempo. Porque o primeiro tempo lá que foi solto foi um grande chute. Né? Estourou-se o custo da obra. Isso acontece muito. Você pega essas estações de metrô, que na verdade é uma grande obra de arte. A linha Lilás, quem fez aquele tipo de estação em São Paulo antes delas? Não adianta fazer a conta do metro cúbico. Não adianta fazer a conta do metro cúbico, exatamente. Porque vocês estão tratando do valor financeiro do negócio. Mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o prazo, ou estimativa de prazo de cronograma, é basicamente isso, então, também. Porque, por exemplo, é o que eu falo assim, eu sou péssimo para te falar o que vai ser o futuro, mas eu sei ler bem o passado. Exatamente. E como? Porque eu não sou pitonisa, não sou cartomante, mesmo se fosse também não acredito. Então, beleza. Meu nome é Michel, mas eu não sou Nostradamus. Eu particularmente, eu tenho muito receio de falar assim, vai ser isso. Não tem como, né? Ainda não estamos ainda nesse nível de habilidade, não destravei esse nível do chakra aí. Então, o que a gente faz? A gente mede o que a gente fez e fala, olha, baseado nas estimativas daquele tipo de projeto, deste projetista, com essa complexidade, geralmente, do cronograma inicial, a gente tem um desvio de X. Aí a gente está colocando a realidade na mesa. Mas qual é possível fazer isso com todos esses dados acumulados e agrupados? Agora, a realidade agora, hein, Rafa? E eu acho engraçado que as pessoas... eu acho engraçado não é a semântica. Eu acho engraçado quando as pessoas lidam com... Não é a realidade, é a possibilidade é a gestão do risco. Mas como que a gente pode fazer para acelerar? Olha, não podemos mais bater nas pessoas, proibido, já tem um tempo. Ameaçar não é recomendado. É melhor você lidar com a realidade. E, de novo, né, eu tenho falado respeito para todo mundo que fala comigo, eu tenho falado muito isso recentemente. Você tem custo, prazo e segurança. Quem quer tudo não tem nada. Se você quer melhorar custo, qualidade e a segurança, né? Se você quer melhorar alguma coisa, no sentido de eu quero mais velocidade, se você não aumentar o custo, você perde a segurança. Se você quer mais velocidade, mais qualidade, o custo sobe também. E lidar com essa realidade, eu acho que é o trabalho da gente que está fazendo gestão de projetos. Impor essa realidade. Então eu sempre fico na dúvida quando eu vejo gestores, coordenadores de projeto reclamando que não tem tempo, que o cliente não entende, que não sei o quê. É o cliente que não entende ou a gente que não está conseguindo ser transparente e mostrar com dados qual é a realidade e assumir o risco daquilo que você está propondo. Então, por exemplo, bem da verdade, Michel, quando você coloca, por exemplo, essa situação de custo para a equipe, para o comercial, é uma gestão de risco que você está assumindo. Você está falando o seguinte, olha, baseado no que eu produzi até hoje e no que eu posso produzir e na minha capacidade de produção da equipe, eu assumo essa quantidade de horas para produzir. Então, você nunca, por exemplo, é muito cômodo se você se apoiasse no metro quadrado. Não, o metro quadrado foi esse, custou muito, mas é porque o projeto, ele tinha esse negócio. Quando você põe em horas, você está falando o seguinte, olha, minha equipe tem essa produtividade.
Ela tem que manter essa produtividade, porque o projeto tem as mesmas características. E lá, para mim, é a mesma coisa. Olha, é a mesma equipe, me garante essa equipe de projetos, me garante esse investimento, essa contratação nessa velocidade, para lá, não sei o quê. Essas pessoas, mantém essas pessoas, que eu te garanto esse cronograma. Eu estou garantindo produtividade. Não é inferência, não é... Olha, se manter tudo em condições de situação de temperatura e pressão, vai chegar no mesmo resultado. E se... Aí é outro detalhe também, ninguém está garantindo perfeição aqui, não. E se der errado, eu te aviso antes. Você vai saber antes. Qual é o valor de saber antes? Qual é o valor de saber? Qual é o valor de saber antes? A melhor... Basta perguntar para quem estava lá no tsunami, se soubesse um dia antes. Exatamente. Qual é o valor? Então, esse é o ponto. Você tá... é isso mesmo. Tem uma onda vindo. Para a onda. Para a onda. Ela não para. O louco é quem? É você. Você tem que sair de lá. Então tem muito disso, entendeu? Eu acho que a gente tinha... Isso é uma coisa que a gente está falando isso, se tiver gente de outra indústria, deve estar dando até risada, né? Porque o mercado da construção civil, nesse ponto, tem que evoluir também, né? Tipo, na parte de gestão de projeto, de predição. Eu estou falando isso no nosso mercado aqui imobiliário e vamos reduzir para São Paulo também, porque eu não sei também o Brasil. Mas, né? Mas aí que está o segredo, né? Você falou que a gente está assumindo um risco, mas a gente assume um risco sempre com uma carta na manga. Sabe por quê? Porque quando eu tenho esses indicadores, eu sei a minha produtividade. O que eu trabalho diariamente com a minha equipe? Melhoria de produtividade. Então a gente trabalha diariamente como melhoria de produtividade. Produtividade pode partir muitas vezes de desenvolver uma ferramenta, contratar uma ferramenta nova, melhorar uma condição, né, melhorar os inserts de informação. Então tudo isso eu vou ganhando produtividade. Então do mesmo jeito que a gente falou que a gente consegue ler o passado, a gente tem a evolução constante. Então, mesmo eu lendo o passado, eu assumindo um risco, que eu gastei 1000 horas ali para fazer aquele projeto com projetistas similares, com um projeto similar, com uma dificuldade, uma característica similar. Perfeito. Só que de quando eu produzi o projeto para cá, eu já trabalhei a produtividade da equipe. Então, o que a gente entende é que hoje eu vou ser mais veloz que 1000 horas. Eu já não deveria mais gastar 1000 horas. Vou gastar 950 horas. Né? Beleza, vou gastar 950 horas. Então, eu consigo sempre, dentro de uma mensuração de risco, também dosar um aumento de produtividade. Porque a melhoria tem que ser constante. Né? A gente tem que buscar essa melhoria constante. Já você veio da qualidade. Você sabe que o grande objetivo de todo mundo é isso, é tentar melhorar constantemente seus processos, suas metodologias, né? Ô, Michel, dá uma provocada aí. Sabe uma coisa interessante? Por exemplo, é engraçado que a gente acha que as coisas estão tá na generalidade, né? Mas no fim das contas, você vai acabando voltando cada vez mais pro básico. Por exemplo, eu percebi o seguinte, isso é uma coisa nova, assim, que a gente vai começar a trabalhar. Tenho conversado com as meninas lá, que é uma equipe de 100% de mulheres lá, que estão lá com a gente lá em projetos. Eu falo meninas por conta disso. E é engraçado que, assim, uma coisa que a gente percebeu que é a camada que a gente tem que começar a trabalhar na parte de coordenação e gestão é o plano amostral. Porque é o seguinte, eu não posso ficar ocupando muito tempo da linha de produção do projeto. Só que também eu tenho que assumir algum risco sobre esse período que eu faço a compatibilização e a fiscalização. E aí eu comecei a estudar recentemente questões de estatística e probabilidade, mas não é estudar, tipo, vamos ver como usar, é o básico mesmo. Desde ferramentas como o histograma, coisas do tipo. Eu tenho visto vídeos, aulas online, tenho feito e tenho aplicado, para tentar trazer essas ferramentas para a minha realidade. E uma dessas coisas é o plano amostral. Então, por exemplo, onde está uma próxima camada que a gente tem que atacar? Quantos por cento, qual é a quantidade, qual é a porcentagem de verificação efetiva que eu preciso fazer para garantir uma qualidade? Essa é a próxima camada que a gente vai atacar. Então, ao invés de eu ficar reclamando pô, o tempo é escasso, eu não consigo colocar mais gente e tal, não, peraí. Tem que ter algum benefício, que a gente não vai falar hoje, mas, por exemplo, implantar o BIM. Tem que ter algum benefício. Eu vou antecipar entregas, eu vou poder fazer menos conferências, vou poder amostrar mais as conferências, vou poder cuidar mais da base. Então a gente começa a trabalhar em planos que, ou seja, lá naquele início da faculdade, probabilidade estatística, por que eu tenho que aprender isso? Talvez
era só porque a gente não sabia, a gente era ignorante demais para entender que a importância tá ali, né? Tipo, beleza, faz mestrado de dimensionamento e cálculo estrutural, ok, você sabe como que dimensiona uma estrutura, você entende os preceitos, projetos estruturas metálicas, geotecnia, aí o William sabe de todas as loucuras que já foram feitas assim, nesse sentido de aprendendo e fazendo, parte de instalações hidráulicas e elétricas, beleza, mas talvez o básico era aquilo mesmo, né? Era porque, no fim das contas, o recurso você sempre tem, é organizar o recurso que é difícil. Exatamente, e aí até para contextualizar esse negócio da conferência que o Rafa falou, aqui na DRC 100% das folhas que são enviadas ao cliente são conferidas por alguém diferente do projetista. Tem sempre um conferente cruzado. A gente não deixa a produção e a conferência na mão da mesma pessoa, não tem como. Você não pega vícios do desenvolvimento, a pessoa não percebe. Então uma mudança dessa, você conseguir medir isso, qual a sua amostragem ideal para evitar esses eventuais problemas, isso tem um valor absurdo. E aí você entra no segundo ponto. Você vai melhorar sua produtividade e tudo mais. E você consegue também alinhar expectativa, até junto com o cliente. Porque quando você tem estatística, quanto você vai gastar trabalhando, quanto você vai gastar conferindo, e acompanhando com o seu passado, para tentar prever melhor as suas próximas semanas, seu próximo mês, você alinha a expectativa com o cliente. E aí entra naquele ditado, combinado não sai caro. Se você avisou que você vai entregar daqui a um mês, se você entregar daqui a um mês, vai estar tudo certo. Se você avisou que você vai entregar daqui 3 semanas, entregar daqui a um mês, você vai ser crucificado. Então, o alinhamento das expectativas nessa área, para quem está começando aí parte de engenharia, isso é essencial. Tanto no que você precisa, quanto no que você vai entregar. Aí entra na questão de escopo, de prazo, tudo isso. Então fica tudo amarrado. E essa metodologia de gestão de projetos, principalmente com linhas de balanço e extração de indicadores, isso vai ajudar você a complementar toda a sua rotina de desenvolvimento. Isso é necessário. Não dá somente para você comprar o software e sair projetando, simplesmente sair calculando, entrega um desenho em executivo de uma vez, seja o que Deus quiser. É muito arriscado. Inclusive, o Rafael falou uma coisa que eu achei interessante, né? O Rafael falou que ele tá fazendo um curso. Tá fazendo o quê, Rafa? Videoaula do que você tá assistindo? Probabilidade estatística. Probabilidade, voltou pro básico. Você vai ver que não voltou com matemática aí. Sabe o que é legal, Rafa? Sabe o que é legal nisso daí? Que a gente desvaloriza o fato da informação estar muito fácil. Eu acho que hoje a gente consegue ser o que a gente quiser. A informação está muito fácil. Então, antigamente, você tinha que fazer uma faculdade, ir na sala de aula, tinha que fazer um curso. Hoje você tem videoaula grátis no YouTube. Você tem infinitos canais de cursos, né? Inclusive aí, vamos trabalhar, vamos fazer alguns. Mas aí tem infinitos cursos aí que você encontra, né, em diversos canais. Eu não gosto de ler um livro, tem audiobook, olha que loucura, tem audiobook. Conhecimento é commodity agora. O conhecimento virou uma coisa assim, tá muito fácil de você achar conhecimento. E as pessoas perguntam pra gente, né? Pô, mas como é que foi que vocês, né, começaram a buscar esse conhecimento? Eu acho que o conhecimento não foi como a gente começou a buscar, foi que nunca paramos de buscar. E aí chega uma certa hora que você chega, né? Você acha ele. Você acha ele. Ou você acha ele ou alguém te entrega ele sem querer, né? E perguntam muito, né? O conhecimento de onde veio e a ferramenta. A ferramenta foi sorte, né? A ferramenta foi sorte. A gente poderia estar aqui com um bloco de papel carbono, rabiscando tudo, entregando via para todo mundo, né? Então eu acho que ferramenta foi muita sorte. Mas Michel, ferramenta é sorte. Ferramenta é sorte. Mas ferramenta, eu acho, ela tem esse fator sorte dela, é imprescindível. Eu já contei essa história, muita gente aqui me conhece, já estão na live aí, sabe que eu já contei essa história muitas vezes. Por que escolheu o Monday? Foi pura sorte, tava lá Asana, ClickUp e Monday. Minha mãe mandou. Aí caiu no Monday, talvez dei sorte, talvez não, nunca saberemos. Ou saberemos se um dia mudar. Mas assim, a questão é, você está disposto a trocar de ferramenta amanhã? Se você estiver disposto a trocar de ferramenta amanhã, você ganhou o jogo. Exatamente. Porque ferramenta, gente, você não pode ser escravo de ferramenta. Em pleno 2024, você não pode. Eu não posso mudar de um dia para outro meus processos.
É isso aí. Meus processos eu não E posso. os processos são o quê? São nossos valores. São nós valores. Então, uma vez que a gente tem os processos bem desenhados, a gente desenha até na pedra, né? Homens da caverna, né? Se desenha até nas pedras dos processos. E tem que funcionar. E se tiver errado, tem que ser corrigido. Né? Isso aí. Tem que ser arrumado, tem que ser evoluído. Agora, a ferramenta, morrer de amores, o que eu falei, a gente começou no Trello. Não, Trello nada, a gente começou no Excel, Sheets, No Excel, Trello. então. Aí fala assim, mas vocês erraram 3 vezes, pode poder ter errado 5. Demos sorte. Tava Demos sorte. Foi por pouco, né? Olha, de 3, acertei na terceira. Né? Poderia ser, né? Mas faz parte do jogo também. Pessoal, é isso aí, hein? Muito bom esse papo aí, porque deu pra dar um bom insight pro pessoal de como é que Ô, funciona. William, você sabe uma próxima que você tem que fazer, que é a próxima Oi. libertação das pessoas? É como o e-mail prejudica a sua vida. Se liberte dos e-mails. O meu é um câncer, um hábito Eu tô maldito. virando testemunha de Jeová contra o e-mail. Eu mando todo mundo parar de ler e-mail. Para de ler e-mail, para de ler e-mail, para de ler e-mail. O ler e-mail é o Instagram do PA corporativo. A pessoa se perde lá, vai rodando e-mail pra cima e pra baixo assim o dia inteiro e termina o dia e fala: Parece trabalhei que fica demais. torcendo pra- chega trabalhei um dia que você demais, vai resolver. responde e-mail. Aí sabe o que vai ser? Você para de ler e-mail. Tudo aquilo que era importante deixa de ficar Ligado. importante. E aí você percebe que o problema chegaria em você de qualquer jeito. Você lendo e-mail, não lendo e-mail, do mesmo jeito, né? Então o próximo pode falar isso impacta muito produtividade. Podia fazer um negócio falando só de impactos em produtividade. Coisas Então, que impactam a produtividade. Aquele audiobook que você passou lá tem uma frase que é bem legal, que é assim: faça apenas a coisa principal. E talvez você não precise fazer o resto. Ó, vamos lá. Uma coisa importante, hein? William, temos algumas perguntas. Temos alguns comentários. Ó, o Ronaldo mandou que quer parar de ver e-mail, hein? Eita, ixi, o Ronaldo tem uma briga com o e-mail e ele deve ter com o WhatsApp também, né? Ixi, síndico. Coitado. O Ronaldo, a gente tem que escrever uma cartilha assim, ó. Como exorcizar o e-mail e o WhatsApp. É. O Ronaldo. Senhora. É fácil, Muita Ronaldo. difícil, Depois a gente. É fácil. Gente, acho que é isso aí, hein? Tem mais Temos perguntas, eu mais acho, hein? perguntas aqui, Tem mais William. perguntas? Temos, É. calma aí, vamos lá. Tem comentários também, lê os comentários aí, vai. Cadê? Olha lá, a Ana Carolina. Quando tiver mais de 1.000 pessoas, a gente não lê mais comentário. Por enquanto a gente dá de Ah, tá, não, então humildão. a gente ainda tem Por enquanto a gente dá de humildão e lê os comentários. As pessoas querem pular fases para chegar aos resultados, mas não tem como fazer isso em projeto. A grande verdade é que eu acho que não tem como você fazer isso na vida, né? A gente já evangelizou a Ana, já você viu? Acabou Evangeliz- Já tá evangelizada, já. já funcionou A já ca- o processo. A Carla mandou um olá aqui, pô, tava pronto, hein? A Carlinha. A Carla da Otus. A Carla, ela escuta todas as minhas analogias. Eu conto todas as minhas analogias. Não tem uma história direta, é tudo com analogia. De futebol, agora um pouco de criptomoeda, tudo um pouco. A gente vai misturando um monte de coisa. Toma cuidado. Perguntaram se a gente utiliza a A2B Desenvolvimento. Perguntou se a gente utiliza o Monday para auxiliar nos processos BIM. Na Mac a gente utiliza. Na Mac o nosso CDE é o Monday e as informações do BIM vão direto para o Monday. Ou seja, o Monday é o ponto de contato para fazer backlog aqui também, ó. Em projeto, o Monday serve de backlog. Também os apontamentos que vier do BIM. A gente usa assim, ó. Ó, vamos lá, uma coisa importante aqui, só para falar um negócio do Monday. Se você for, vamos jogar bem limpo aqui, porque também não estamos ganhando nada, né? Se tivesse ganhando, a gente falava que não tinha substituto. Mas assim, como o Monday tem uma vantagem, você tem controle total do que você está fazendo e como você vai fazer. E ele tem uma desvantagem, você tem controle total do que você está fazendo e como você vai fazer. É uma faca que ela pode cortar de um lado, pode cortar do outro. Ela pode te ajudar porque você vai ter liberdade, mas pode te prejudicar porque você também tem liberdade. Então, assim, é uma ferramenta que ela é muito boa se você tiver processo. Porque aí você monta ela em cima dos seus processos. E vai ter que ter uma similaridade da equipe com tecnologia, não ter muito apego com esse tipo de coisa. Aí ele funciona bem. Mas se nem você... sente. Hã? O pessoal de hoje em dia não sabe mais mexer Excel, alguns nem sente. Não, mas eu falo assim, William, às vezes a pessoa vai entrar no Monday, ela quer fazer o Monday do Excel, ela quer fazer o Monday, tipo, de uma planilha básica. Foi nossa briga, lembra? A gente queria pôr Excel no Monday. Não funciona. Aí, às vezes, hoje em dia... Só um minuto aqui, pessoal. Seu Elson entrou, hein? Um abraço pro meu pai. Seu Elson, Um abraço, seu Elson entrou aqui. Acabei de ver seu Elson. Um abraço pro meu pai, uma memória pro meu pai. É isso aí. Então, assim, uma coisa que é um problema é assim, às vezes hoje em dia tá mais fácil, porque hoje em dia tem um monte de ferramenta já pronta para construção civil. Eu fico recebendo um monte
desses negocinhos, olha, você que tem um escritório de arquitetura, olha essa ferramenta aqui. Aliás, se você tiver também um escritório também, quiser desenvolver sua ferramenta de projetos também, utilizando o Monday ou qualquer outra ferramenta, ou quiser criar a sua própria, tem a Make. Aí sim tem patrocínio. A Make, sim, se você precisar, a Make faz para vocês todas essas integrações aí, tudo que vocês precisarem. Alex, põe isso no corte. Aí, ó, corte, Alex. Contrate a Make. Então isso é importante. Agora, assim, do restante, hoje em dia tem bastante ferramentas que você pode se adaptar. O importante é, estabelece seus valores, sua cultura, para fazer isso daí. Você não pode mudar porque a ferramenta mudou. Desenha seu processo, aí você vai para a ferramenta. Aí qualquer ferramenta é ferramenta. E aí alguma delas pode te ajudar a melhorar o seu processo. Eu fazia tantas operações, não faço mais. Por quê? Porque a ferramenta faz para você. Com certeza o William tinha um monte de cheque de coisa que ele fazia antes, que hoje em dia ele não precisa fazer mais, porque, que nem o vídeo que ele mostra lá depois que estava publicando esses dias, ele recebe os avisos de checklist pelo e-mail. Exatamente. Hoje nosso envio de projeto é clicar um botão no Monday aqui, que ele roda um monte de coisa no background. Legal. E tudo isso, de novo, ganhando a produtividade. Lembra que eu falei da produtividade lá? Então, de novo, a gente começa a ganhar produtividade. Bom, ó, o seu Elson mandou aqui uma mensagem aqui, ó. Tá acompanhando, seu Tá acompanhando o seu Elson, hein? O que ele mandou? Falou que tá acompanhando aqui, hein? Tá acompanhando? O Santos não joga hoje. O Santos agora tá jogando só é só de segunda da Série B. De segunda noite e quinta tarde. Que pena, hein? Que dó. Não, pessoal, acho que é isso, né, William? É isso daí, pessoal. Hoje a gente vai encerrando por aqui. A gente já vai agendar a próxima live aí. Podem sugerir temas também nos comentários aí. Agradeço o pessoal que participou hoje aí, interagiu. Deu um público bom de 91, mantendo a média boa. Vamos aumentar isso aí também. Vamos compartilhar mais. A hora que bater 100 seguidores simultâneos, a gente faz sorteios. Vamos criar uma polêmica. Isso, vamos inventar. Vamos gravar o William fazendo algum bullying. Exatamente. Fazer bullying com estagiário. A gente, faz o corte. Se tiver 50 espectadores, a gente pode fazer bullying com alguém. Faz bullying com alguém, a gente vai ganhar a gente vai ter alguma vantagem nisso daí. Beleza, legal. Beleza, pessoal. Valeu. Boa noite aí. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais aí.